Senhoras, senhores, boa noite. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares aqui neste auditório, coloquem seus telefones no modo silencioso para darmos início ao 13º Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico, Multifinalitário e Gestão Territorial, Instrumentos de Governança e Transparência Pública. Nós também daremos início ao 11º Cadastro Técnico Multifinalitário para os países do Mercosul e também ao 8º Encontro de Cadastro Técnico Multifinalitário para os países da América Latina. Para a composição da mesa de honra, convidamos as seguintes autoridades: Professor Dr. Rogério Cid Bastos, pró-reitor de extensão, representando neste ato o magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Dr. Ubaldo César Baltazar. Convidamos também o professor doutor do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador geral do evento, Everton da Silva. Convidamos o excelentíssimo senhor Paulo Coelho Ávila, coordenador do Programa Nacional de Capacitação das Cidades, representando neste ato o ministro das Cidades, excelentíssimo senhor Alexandre Baldi. Convidamos também o senhor Stanislau Antônio Lopes, diretor de ordenamento da estrutura fundiária, representando o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, senhor Leonardo Góes Silva. Convidamos o senhor Hildo Raimundo da Rosa, superintendente do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, IPUF, representando neste ato o excelentíssimo senhor prefeito municipal Jean Marques Loureiro. Convidamos a todos para acompanharmos em posição de respeito a execução do Hino Nacional Brasileiro. Fulgura as obras e o farol da América, iluminado ao sol
nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, toda grata salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus tempos estrelado. Bendito verde ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça agora forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Registramos também com muita honra a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao protocolo. Senhor Vitor Adame, superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Senhor Edson Del Pierre, diretor do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Marcos Neves, do Instituto Federal de Santa Catarina. Senhor Miguel Neto, coordenador-geral de cartografia do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Senhor Valdir Pedro Schneider, coordenador estadual do Colégio de Entidades Regionais, representando o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina. Senhor Gelson César Correia, diretor do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. E senhor Cailu Teixeira, gerente de cadastro e geoprocessamento do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. Agradecemos também com muita honra a presença da professora Lia Caetano Bastos, subchefe do Departamento de Engenharia Civil, do professor Dr. Norberto Rochain, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial, e também a presença da professora Luciana Hold, coordenadora do curso de Engenharia Civil. Registramos e agradecemos a presença dos senhores palestrantes, professores, servidores, assessores, alunos e convidados, integrantes da imprensa e de todos que com suas presenças abrilhantam esta ocasião. O 13º Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário de Gestão Territorial, COBRAC, é um evento técnico-científico realizado desde 1994 em Florianópolis pela Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente através do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial e do Laboratório de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento do Departamento de Engenharia Civil. O evento também conta com o apoio de outros setores da UFSC, do Centro Tecnológico, do Departamento de Geociências e Centro de Filosofia e Ciências Humanas, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, e também das seguintes instituições: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Prefeitura Municipal de Florianópolis, por meio do Instituto de Planejamento Urbano, IPUF, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, Ministério das Cidades, Associação Nacional das Empresas de Aerolevantamento, ANIA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, o CREA, Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, por meio do GeoLab, Instituto Federal de Santa Catarina, curso técnico subsequente em agrimensura, Universidade do Estado de São Paulo, campus Presidente Prudente, curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Lincoln Institute of Land Policy, através do Programa para a América Latina e o Caribe, Rede Acadêmica de Cadastro Multifinalitário para a América Latina, Sociedade Brasileira de Cartografia e Revista Brasileira de Cartografia, Grupo de Pesquisa em Cadastro Técnico Multifinalitário e Gestão Territorial. O nosso congresso tem como objetivos possibilitar aos acadêmicos e profissionais da área a oportunidade de complementar a sua formação por meio de um amplo debate sobre diferentes temas relacionados ao cadastro técnico e à gestão do território,
possibilitar a interação dos alunos de graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores e profissionais da iniciativa pública e privada com as novidades tecnológicas e experiências existentes no cenário nacional e internacional. Integrar estudantes, profissionais da iniciativa pública e privada, professores, pesquisadores, através do intercâmbio de conhecimento e informações. Estimular, reforçar a troca de experiências entre a comunidade acadêmica, pesquisadores e profissionais da iniciativa pública e privada do Brasil e do exterior. Possibilitar que se estabeleçam redes de contato entre técnicos, gestores públicos e privados, tomadores de decisão e pesquisadores nacionais e internacionais, proporcionando o avanço da cultura cadastral no país. E publicar e disponibilizar artigos científicos para formar uma base de consulta voltada aos diferentes usuários da área de cadastro. Para 2018, pretende-se que o COBRAC seja novamente uma oportunidade ímpar de troca de experiências e mostra dos recentes avanços da pesquisa em termos de instrumental e do desenvolvimento tecnológico nas áreas relacionadas ao cadastro técnico. Ao mesmo tempo, o evento deve propiciar e renovar motivações para que os congressistas continuem desenvolvendo seus trabalhos, em qualquer que seja seu campo de atuação na sociedade, contribuindo para o fortalecimento da cultura cadastral. O COBRAC, ao longo de sua trajetória, tem contribuído para a formação de profissionais e, ao mesmo tempo, também tem se tornado um local para publicações de trabalhos que discutem esta temática. No cenário nacional e internacional, os resultados dos debates possibilitam às instituições que gerenciam o cadastro o acesso a uma visão crítica de diferentes temas relacionados à administração do território. O Congresso também tem servido de base para os principais avanços promovidos em nosso país no âmbito do cadastro. Buscando manter o mesmo padrão dos eventos anteriores, a proposta da atual comissão organizadora é promover um evento que proporcione um importante intercâmbio de experiências e conhecimentos, aproximando o conhecimento científico das demandas atuais e da formação de profissionais para atenderem às necessidades da sociedade. Em nome da comissão organizadora deste evento, ouviremos neste momento a manifestação do professor doutor Everton da Silva, coordenador geral do COBRAC 2018. Boa noite. Quero saudar, em nome da comissão organizadora do COBRAC 2018, o excelentíssimo senhor pró-reitor de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, professor doutor Rogério Cid Bastos, neste ato representando o magnífico reitor. Saudar ao senhor Paulo Coelho Ávila, representando o Ministério das Cidades. Ao senhor Stanislau Antônio Lopes, representando o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E ao senhor Hildo Rosa, representando o prefeito de Florianópolis. Autoridades que muito nos honram nesta solenidade de abertura. Uma saudação às demais autoridades presentes, vice-diretor do Instituto Federal de Santa Catarina, diretores de centro, chefes de departamento, coordenadores de cursos e a todos que aqui estão prestigiando o nosso evento. Saúdo os senhores conferencistas, convidados e ao mesmo tempo agradeço por encararem o desafio de apresentar os avanços na área e pelas discussões frutíferas que irão proporcionar a este evento. Agradeço o esforço de cada um para que este congresso chegasse a este momento. A comissão organizadora, primeiramente, vital para que possamos aproveitar com tranquilidade e conforto todo o conhecimento que será apresentado e discutido. Foram inúmeras reuniões para discutir todos os detalhes do evento e penso que chegamos a um desenho interessante de desenvolvimento das atividades. Gostaria de destacar
que a comissão organizadora contou com a participação de professores da UFSC e de outras instituições que contribuíram sobremaneira para a realização do COBRAC 2018. Neste sentido, deixo um especial agradecimento à Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, ao Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, à Universidade do Estado de São Paulo, campus Unesp Presidente Prudente, à Rede Acadêmica de Cadastro da América Latina, RACAM. Quero, nesse momento, também nominar os professores que compuseram essa comissão: professora Liane Ramos da Silva, vice-coordenadora do COBRAC 2018, professor Francisco Henrique de Oliveira, professor Carlos Vieira, professor Dalton Lemos II, professor Carlos Ló, professor Diego Erba, professor Hamilton Amorim, professor Jusilei Cordini, professora Ilse Zanardi e a professora Vivian Celestino. Agradeço também aos servidores Gabriela Martins e Guilherme Zucatelli e, de forma muito afetuosa, agradeço aos alunos que compuseram de maneira muito prestativa a nossa comissão organizadora: Guilherme Baré, Mariana de Sá, Camila Morites, Ricardo Egger, Marcos Lichtentelfs, João Vitor Araújo, Calil Teixeira, Atan Pinheiro, Gabriel Stoff, Tainara Abreu, Vinícius Neto, Daniela Agüero e Gabriel Rossolini. E aos demais alunos que se dispuseram a trabalhar como voluntários neste congresso. Quero agradecer à comissão científica, coordenada pelo professor Francisco Henrique de Oliveira, comissão que voluntariamente empreendeu sua energia para selecionar e orientar a melhoria dos trabalhos submetidos ao Congresso, 165 ao todo aprovados. Também quero deixar um agradecimento especial aos nossos apoiadores: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, à Prefeitura e ao Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Ministério das Cidades, Universidade do Estado de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina, Instituto Lincoln de Políticas de Solo, Associação Nacional das Empresas de Aerofotogrametria, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina. No sentido de avaliar o ensino do cadastro territorial no país, programamos, com o apoio do professor Arthur Caldas Brandão, da Universidade Federal da Bahia, um encontro de professores de cadastro territorial, que ocorrerá durante o Congresso, onde buscaremos reunir as experiências de professores em diferentes níveis de ensino. Por este relato, dá para perceber que este momento está sendo possível pelo empenho de muitas pessoas e instituições. E também pelo esforço de cada um de vocês. Alguns que encararam 2 dias de viagem em um ônibus desde Belém do Pará, 50 pessoas. E outros 18 horas desde Presidente Prudente, com uma escala em Curitiba. Esforço também do Centro Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, Unipampa de Itaqui, que estão trazendo também seus alunos para participar do Congresso. Esforço de pessoas que vieram de 16 estados e do Distrito Federal, mostrando a capilaridade desse evento em nosso país. E o esforço de companheiros que vieram de outros países: Argentina, Colômbia, Guatemala e Paraguai. E não é demais salientar que experiências desses países e de outros como Bolívia, Colômbia, Equador, México, Portugal e Espanha serão apresentados no COBRAC, evidenciando sua importância em nível internacional. Há 24 anos, a UFSC tem proporcionado este importante evento à comunidade. Muitos estudantes, professores, pesquisadores e profissionais da área tiveram a oportunidade de contribuir para o avanço do cadastro territorial multifinalitário em nosso país e na região, ao longo das 12 edições anteriores do COBRAC. Contribuições que se veem refletidas nas legislações que regulamentam a temática em diferentes níveis de governo e mesmo em documentos
técnicos de cunho privado que orientam o desenvolvimento de atividades relacionadas ao cadastro. O COBRAC é também um grande aliado dos cursos de graduação e dos programas de pós-graduação. E, como tal, dá visibilidade aos resultados acadêmicos por eles gerados. E potencializa suas aplicações através dos artigos publicados nos anais dos eventos. O cadastro territorial é um instrumento de construção de sólidas políticas públicas, tão necessárias na América Latina e em especial no Brasil, particularmente quando fazem frente às desigualdades sociais, através da melhora das condições de vida de todos nos mais variados aspectos. O tema escolhido para a atual edição do COBRAC, o cadastro como instrumento de governança e políticas públicas, assenta-se no momento em que a região precisa intensificar e consolidar políticas já previstas em nossa legislação. No âmbito rural, a reforma agrária, o ordenamento fundiário, a atenção a comunidades quilombolas, a preservação das áreas protegidas, entre outros. No âmbito urbano, o apoio à implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade e a política fiscal. E não é demais frisar a importância da segurança jurídica da propriedade, que minimiza conflitos e impulsiona a economia. No COBRAC 2018, seguindo a esteira das edições anteriores, questões conceituais, filosóficas e tecnológicas terão espaço para a discussão. O cenário atual exige essa discussão. Já temos uma década e meia de aplicação da Lei de Georreferenciamento de Imóveis Rurais, 9 anos das diretrizes do Cadastro Territorial Multifinalitário, uma lei de cadastro nacional estacionada no Legislativo Federal desde 2015, uma proposta de integração em base única de todos os imóveis do país, o SINTER. Temos as visões de um cadastro da Federação Internacional de Geômetras e uma expressão que reforça que o que devemos fazer é aquilo que seja necessário e dentro das possibilidades. Estamos diante de um campo fértil, que possibilita florescer ideias em benefício da coletividade. E, neste sentido, o que queremos é um cadastro a serviço da sociedade e para todos. Para a Universidade Federal de Santa Catarina, é um prazer recebê-los no 13º Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário e Gestão Territorial. Esperamos que aproveitem a programação, cuidadosamente pensada e organizada, para que tenhamos um espaço de aprendizado e crescimento profissional. Desejamos a todos um ótimo evento. Muito obrigado. Obrigada, professor Everton. E a partir deste momento nós realizaremos 2 homenagens ao professor Dr. Jürgen Wilhelm Philipps, em memória. A primeira foi este auditório, que recebeu o seu nome como forma de sempre ser lembrado entre nós. E a segunda será uma homenagem que faremos a partir de agora. Para receber essa homenagem em nome do professor Jürgen, pela sua inestimável contribuição ao cadastro territorial brasileiro, nós gostaríamos de convidar o professor Dr. Jusilei Cordini, colega e amigo pessoal, neste ato representando a família do professor Philipps. Durante a sua trajetória, o professor Jürgen foi colecionando amigos e admiradores de sua personalidade delicada, conhecimento sólido e profissionalismo. Suas aulas não se tratavam apenas de conhecimentos técnicos, mas também a história por trás delas. Era fácil de se ficar encantado ao ouvi-lo contar com empolgação sobre a sua querida Alemanha, como ela executava o cadastro, que cada pedacinho de estrada possuía o seu código com todas as informações necessárias,
e o quanto todos sabiam da importância da precisão dos limites de um imóvel. Pois, como ele mesmo contou em alguma das suas ocasiões e aulas, e muitos de vocês já devem ter ouvido essa história, era uma espécie de tradição que, quando criança, na Alemanha, quando uma criança na Alemanha fosse levada pelos pais ou avô para um passeio nos arredores da sua casa e que em um determinado momento levasse uma surra. E por quê? Nada mais era do que um modo da criança saber o limite da propriedade da família. Exatamente aquele local em que ganhou a surra injustificada e que com certeza jamais esqueceria. Seu entusiasmo pelo cadastro territorial inspirou muitos e com certeza alguns de vocês aqui presentes a trilharem o caminho deste tema ainda tão desafiador no Brasil. Seu conhecimento materializado em artigos, textos, produções técnicas, cursos, seminários, palestras, bancas, orientações e organizações de evento como o próprio COBRAC. Foi peça fundamental para toda a transformação e evolução do que temos hoje no Brasil a respeito do tema. Desde as primeiras lições sobre parcela, a construção do conceito de cadastro territorial para o nosso país e o reconhecimento da sua importância e a necessidade para a gestão do território, passando pela sua inigualável participação no grupo de trabalho do Ministério das Cidades para a criação de diretrizes para um cadastro multifinalitário. A participação no grupo de trabalho para a elaboração de um projeto de reforma do cadastro rural do INCRA e também a participação na nossa lei de georreferenciamento. Nós podemos dizer que o professor Jürgen Phillips foi um dos pesquisadores que instigou a mudança da cara do cadastro territorial no Brasil e a ele devemos o nosso mais sincero apreço. Convidamos neste momento o professor Dr. Rogério Cid Bastos, pró-reitor de extensão, representando neste ato o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, para entregar uma placa ao representante homenageado. Pessoal, eu posso testemunhar como colega do Centro Tecnológico, que o professor Jusilei, além de amigo pessoal, constituiu-se também na família do professor Jürgen durante seus últimos dias aqui entre nós. Então, professor Jusilei, receba essa homenagem mais do que justa da nossa universidade e desse congresso, do qual o senhor é um dos iniciantes, e que contou com tanta contribuição do professor Jürgen. Entrego ao senhor para que faça chegar à esposa e ao filho do professor Jürgen. Parabéns. E na placa constam os seguintes dizeres: ensinaram o exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Palavras de Rubens Alves. Muito obrigada. Nós faremos mais uma homenagem nessa noite, em reconhecimento aos anos de dedicação deste professor à frente desse congresso e pela busca do aprimoramento do cadastro técnico multifinalitário no país. Professor Carlos Lor marcou sua presença como profissional nessa área em diversas universidades. Como docente em cursos de graduação e pós, deixou sua marca no Instituto Federal de Sergipe, na Universidade de Jaén, na Espanha, e na Universidade Federal do Paraná, e sobretudo aqui, na UFSC, onde há 36 anos transmitiu com a mesma paixão de início de carreira o seu conhecimento acerca do cadastro técnico, se aposentando no início deste ano.
Mas seu papel dentro da universidade não se limitou a ministrar disciplinas. Professor ferrenho e defensor ferrenho do cadastro técnico multifinalitário. Professor Ló sempre soube qual caminho trilhar para que o tema tivesse o reconhecimento merecido. Com muita dedicação e determinação, características inerentes à sua personalidade, conseguiu que fosse criada a área de concentração Cadastro Técnico Multifinalitário em 1991, no programa de pós-graduação em Engenharia Civil. E mais recentemente, em 2015, alcançou a materialização de sua aspiração à existência do programa de pós-graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial. Ainda dentro da UFSC, administrou com destreza o Laboratório de Fotogrametria, Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. Coordenou e executou diversos projetos de pesquisa e de extensão e colecionou tantos orientados que deixaria qualquer colecionador profissional de boca aberta. Foram mais de 200 orientações e supervisões nos níveis de mestrado e doutorado. Muitos desses orientados, aliás, estão aqui presentes hoje, como o nosso coordenador geral do COBRAC, alguns membros das nossas mesas redondas, todos hoje profissionais reconhecidos na área, que um dia encontraram no professor Ló um pai científico e que hoje retornam à sociedade todos os ensinamentos técnicos aprendidos com ele. Com certeza, todos carregam consigo a lembrança daquela figura de personalidade forte que ensina que devemos ser firmes em nossa direção e defender nossa correta opinião, com argumentos concretos e que jamais podemos nos omitir de nossa responsabilidade como engenheiros e técnicos que somos. Para completar a sua trajetória, que merece todo respeito e reconhecimento, o professor Ló é um dos grandes responsáveis por estarmos aqui hoje, reunidos pela nossa sede de saber e de contribuir para o desenvolvimento organizado do nosso território. Ele foi peça-chave entre os idealizadores do COBRAC e teve papel de destaque na estruturação deste evento científico, que de início visava apenas integrar alunos e professores ao cenário internacional do cadastro. Mas, com o passar dos anos, tendo o professor Carlos como seu entusiasta coordenador, o COBRAC foi se estabelecendo como um evento renomado na área, que atrai a participação de instituições públicas, do meio empresarial, de profissionais e de diversas universidades brasileiras e internacionais que desenvolvem pesquisas afins ao cadastro. Para essa edição, o professor passou o bastão, o qual a atual coordenação recebeu com muito orgulho e com toda a gana de encarar o desafio de continuar regando essa semente que um dia ele plantou. Que sua dedicação fervorosa continue nos inspirando a plantar a cultura cadastral pelos 4 cantos do mundo. Ao professor Carlos, nosso eterno agradecimento e nossa singela, mas cheia de admiração homenagem pela vida de dedicação ao cadastro técnico multifinalitário e ao COBRAC. E tanto falamos de sua coleção de orientados que convidamos para entregar a placa de homenagem, o primeiro item da sua coleção, o seu primeiro orientado de mestrado em cadastro técnico multifinalitário, o professor Dr. Hamilton Amorim. Que entrega ao professor Carlos Ló essa belíssima homenagem. Para uso da palavra, neste momento, o senhor Hildo Raimundo da Rosa, superintendente do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, IPUF, representando neste ato o excelentíssimo senhor prefeito municipal Jean Marques Loureiro. Jean Loureiro, dar-lhes as boas-vindas na cidade de Florianópolis
Para nós foi muita honra que encaramos o convite de hoje aqui estarmos juntos, trabalhando em cima de uma ferramenta extraordinária, que são os georreferenciais no que diz respeito a esse instrumento básico de qualquer município, de qualquer cidade, que é justamente a nossa parte de cadastro. Nós, neste momento, estamos conduzindo o processo do plano diretor da cidade e ali estamos demonstrando uma tremenda vulnerabilidade, justamente em razão da adoção do princípio do cadastro, que faz com que nós estejamos realmente preocupados quando constatamos que bairros inteiros estão simplesmente na ilegalidade, e graças a esse trabalho que nos foi apresentado pela Universidade Federal, o emprego de estagiários e de técnicos contribuíram para que nós tenhamos hoje uma outra ideia da cidade de Florianópolis. E ao mesmo tempo nos livramos dessa relação quase que atávica entre a fazenda e o cadastro. Nós reconhecemos a importância da fazenda, mas entendemos que o cadastro é algo que tem que ser visto de forma regular, alimentando e incentivando ferramentas de cidadania. É fundamental que usemos o cadastro para estendermos as questões afetas à justiça social, ao trabalho em áreas que hoje são invasões, que são chagas expostas no próprio norte da ilha, da cidade, de nosso município, e que nós fazemos questão de não ver, e o cadastro de nos mostrar. Essa imagem, a partir dela é que nós queremos construir uma perspectiva real que, de uma forma ou outra, estabeleça padrões de justiça que até agora não foram respeitados pelas múltiplas gestões que se sucederam na nossa capital. Muito obrigado a todos pela presença, pelo sacrifício de aqui estarem. Nós esperamos compensá-los, uma cidade com muito sol, com muita alegria, com muita vontade de que tenhamos mais uma vez um congresso de sucesso, que é o que tem notabilizado os congressos que foram já nessa 13ª edição feitos em Florianópolis. Muito obrigado a todos e sejam bem-vindos. Obrigada, senhor Hilton. Para o uso da palavra, o senhor Stanislau Antônio Lopes, representando o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Boa noite a todos. Gostaria de saudar a mesa, em nome do professor Rogério de Bastos, todos os demais componentes, saudar a toda a assistência, trazer um abraço do presidente do INCRA, Leonardo Góes, que não pôde estar presente, está retornando de uma viagem a Roma, no encontro anual da FAO, dentro desse papel em agenda internacional, junto à governança fundiária, governança de terras e cadastro que o INCRA tem se feito presente ultimamente. Gostaria de dizer da nossa satisfação com a escolha do tema, professor, e fala da governança, do cadastro, enquanto governança e políticas públicas. Se de fato temos que avançar cada vez mais nesse sentido. É importante que a academia e seus parceiros promovam eventos dessa natureza para que consigamos efetivamente aperfeiçoar esses processos. Precisamos sim que o cadastro seja um elemento estratégico na condução da política pública nacional. Ele é fundamental para isso, ele tem que ser visto dessa maneira.
quer dizer que nós estamos profundamente interessados em continuar essa parceria que temos com a Universidade de Santa Catarina, ampliá-la cada vez mais. Entendemos que a academia e órgãos que executam as políticas têm que estar cada vez mais irmanadas. Esse é o nosso sentimento que nós trazemos para esse congresso. Congresso internacional. Nessas andanças que a gente tem participado de cenários cadastrais na América Latina, o INCRA atualmente está à frente do Comitê Ibero-Americano de Cadastro, então nós estamos vendo o quanto é importante nós olharmos para além do nosso território também, das demais realidades que existem, buscando esse aperfeiçoamento e com esse olhar e academia junto a isto. Gostaria também de falar que o INCRA está numa travessia, buscando aperfeiçoamento dos seus instrumentos, da sua visão e dos seus instrumentos. Estamos aperfeiçoando o sistema de cadastro rural, até final do ano será possível os interessados fazerem todo o serviço através do celular, através do SNCR Mobile, atualização dos normativos na área da cartografia, e os avanços tecnológicos, e vai ter mesa que vai tratar disso, vai ter apresentação, palestra proferida pelo coordenador de cartografia também, que vai detalhar um pouco mais esses avanços, a retomada da regulação fundiária com toda a atualização legislativa para fora da Amazônia, uma área esquecida, que a gente veio trazendo junto também. A regulação fundiária não é só dentro da Amazônia Legal, existe um passivo gigantesco nos demais estados do território nacional. Então isso a gente vai trazendo um pouco, mas finalizando a fala, para você não me alongar muito, o quanto é importante esse momento, o quanto é importante esses eventos de aproximação entre INCRA e academia. Temos profundo interesse em continuar, em aprofundar essa parceria. Essa é uma maneira de nós conseguirmos construir políticas públicas eficazes em prol da nossa população. Muito obrigado. Para uso da palavra, o senhor Paulo Coelho Ávila, coordenador do Programa Nacional de Capacitação das Cidades, representando o Ministério das Cidades. Boa noite aos presentes. Eu gostaria de cumprimentar todos que estão aqui. Cumprimentar também os membros da mesa, na pessoa do senhor pró-reitor, Hildo da Rosa. E agradecer também o convite que foi feito ao Ministério da Cidade para participar desse 13º COBRAC, uma vez que o Ministério das Cidades atribui ao instrumento do cadastro territorial multifinalitário como fundamental para a construção de cidades mais justas, socialmente justas, democráticas, fiscalmente justas e sustentáveis. Nesse sentido, o Ministério das Cidades tem implementado já de longa data algumas políticas de apoio à implementação desse instrumento, um instrumento que é basicamente um cadastro de base geoespacializada, em que são integrados a ele também informações de outros temas relativos a meio ambiente, espaço construído, infraestrutura, políticas sociais, enfim, tudo aquilo que de alguma forma vai ter um rebatimento no desenvolvimento da cidade, com reflexos sobre o território. Nesse sentido, em 2009, o Ministério das Cidades, em parceria com vários parceiros da academia, o próprio professor Jürgen Philips e alguns que estão aqui presentes ainda, como o professor Everton da Silva, o Diego Erba, formulou as primeiras diretrizes para a implementação do cadastro territorial multifinalitário nos municípios brasileiros. Na mesma ocasião, foi também formulado, elaborado um manual para auxiliar os municípios a implementação desse instrumento no seu território, e junto também um curso de educação à distância que no portal Capacidades nós implementamos diversas edições desde 2010, com a capacitação aí de mais de 10 mil
pessoas no Brasil e também no exterior, né? É com muita satisfação, então, que nós estamos aqui, né, presentes nesse congresso, né? Convidamos também os senhores a assistir à mesa redonda, que nós vamos tomar parte amanhã, mesa redonda número 2, a partir das 13h30, né, se eu não me engano, que vai discutir justamente a questão do cadastro e os instrumentos de políticas públicas aplicadas no território. Tá? E, finalmente, né, eu gostaria de dizer, né, que o Ministério da Cidade, né, por meio da secretaria a qual o programa de capacitação está vinculado, que é a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano, está finalizando um novo programa que deve ser lançado até o final desse ano, que ele vai destinar recursos, né, financiamentos do FGTS da ordem de R$1 bilhão para implementação em duas modalidades previstas no programa. Uma primeira modalidade, a modalidade de reabilitação urbana, em que municípios, estados e mesmo a iniciativa privada poderão acessar esses recursos do FGTS para fazer melhorias e transformações estruturais no território, urbanização de logradouros, de espaços públicos, infraestrutura, redefinição de índices urbanísticos, enfim, tudo aquilo que, por exemplo, estaria incluído numa operação urbana consorciada. Nesse sentido, o cadastro territorial ele é fundamental para ter uma melhor gestão dessas transformações que serão feitas no território. E uma modalidade a segunda modalidade, a modalidade 2, que é o de modernização tecnológica urbana, que é um primeiro programa, né, a primeira linha de financiamento que o Ministério da Cidade vai destinar dentro do tema das cidades inteligentes. E dentre dos itens financiados vai estar o cadastro territorial multifinalitário, né? Nesse sentido, eu não sei se aqui existem alguns membros de prefeituras, mas a partir desse lançamento, os recursos já poderão ser acessados, espero que ainda esse ano, para a implementação aí de diversos instrumentos de monitoramento e de gestão das políticas públicas urbanas no território. E para finalizar, gostaria de desejar a todos aí um excelente congresso nesses próximos 4 dias, que com certeza vai ser muito proveitoso para todos nós. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Paulo e, neste momento, fará uso da palavra o professor Rogério Cid Bastos, pró-reitor de extensão, representando o magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor doutor Ubaldo César Baltazar. Gostaria de cumprimentar o professor doutor Everton da Silva, coordenador geral desse evento, o excelentíssimo senhor Paulo Coelho Ávila, da Coordenação Nacional de Capacitação de Cidades, do Ministério das Cidades, representando o Ministério das Cidades. Também, de igual forma, cumprimentar o senhor Stanislau Antônio Lopes, diretor de ordenamento da estrutura fundiária, que representa a presidência do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O nosso doutor Eudo Raimundo da Rosa, superintendente do IPUF, representando o prefeito Jean Marques Loureiro, o professor Edson Bibieri, diretor do Centro Tecnológico, o professor Marcos, vice-diretor do IFSC, os professores, os técnicos e principalmente os estudantes que chegam a esse evento de suma importância. E por que a universidade considera esse evento de extrema importância? Bom, primeiro porque não é fácil chegar numa edição 2. Numa edição 4 é mais difícil. E a caminhada para chegar ao 13º, ela é com muita história. Então, o 13º Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário e Gestão Territorial
11º Congresso Mercosul, 8º Congresso Latino-Americano, são marcas, né, que tornam indelével a importância desse evento acadêmico. E um evento que, além de acadêmico, é um evento que dá bases, né, para os nossos povos, né, promoverem aquilo que é essencial ou que nós precisamos muito na América Latina, que é a paz e a justiça social. A área de cadastro é uma das áreas, né, que eu tenho visto mais se reinventar nos últimos anos. Ela se reinventa tanto do ponto de vista social, criando e trazendo novas soluções, diminuindo desigualdades, apontando, como disse há pouco o Dr. Hildo, chagas e mazelas sociais, expondo as necessidades de que essas diferenças sejam, né, corrigidas, mas também ela traz, como há pouco apontou o Dr. Stanislau, né, o potencial, né, tecnológico, né, de estar dentro de um telefone celular. A nossa, né? Quem há 5 anos atrás ou 10 anos atrás imaginava, né, a revolução que é passar a área de cadastro com a chegada dos drones? Então é uma área que realmente ela tem uma importância muito elevada para a nossa sociedade. Nossa sociedade, em especial a brasileira, que nesse momento precisa de paz, precisa de calma. E nós sabemos, né, que a informação, a boa informação, a informação compartilhada, né, a informação de qualidade, né, ela é, hoje, na nova sociedade, na sociedade dita do conhecimento, ou, eu acho mais apropriado, a sociedade que se calça mais na geração de conhecimentos. Todas as sociedades foram baseadas no conhecimento, né? É extremamente importante, né, que eu tenha essa nova unidade de desenvolvimento social que se chama informação. Informação útil, informação disponibilizada, informação trazida, né, para a redução, né, de desigualdades. Eu quero receber, em nome do professor Ubaldo, da professora Lacoque, da gestão, administração central da Universidade Federal de Santa Catarina, a todos e todas que vieram de lugares tão distantes quanto Belém do Pará, né, ou Paraguai, né, Prudente, né, ou Rio Grande do Sul, Santa Maria, né, enfim, vieram de Península Ibérica, vieram das Américas, da América Latina, vieram do nosso país. Todos sintam-se recebidos, né, de braços abertos, né, e a todos nós desejamos, né, um excelente congresso. E para finalizar, declaro abertas as atividades do COBRAC. Boa noite. Dando sequência aos eventos dessa noite, gostaríamos de agradecer as excelentíssimas autoridades e convidamos para ficarem à vontade e se sentarem conosco aqui neste auditório. Agora eu vou deixar vocês que vêm de fora escolher como vocês vão chamar a nossa cidade a partir de agora, pode ser? Então, bem-vindos à Ilha de Santa Catarina.
para aqueles que vêm com o olhar a partir das cartas geográficas. Ilha de Santa Catarina é um dos nomes que a gente chama aqui a nossa ilha. Bem-vindos a Florianópolis, para aqueles que conhecem pela primeira vez e tratam com uma devida formalidade. Bem-vindos a Floripa, para aqueles que já possuem uma certa intimidade com a nossa cidade. Sejam bem-vindos à Terra de Sol e Mar, para aqueles que viajaram milhares de quilômetros para desfrutar de suas areias paradisíacas. Bem-vindos a um pedacinho de terra perdido no mar, como foi descrita pelo nosso poeta maior e consta no hino de Florianópolis. E, finalmente, bem-vindos à Ilha da Magia, nome esse que talvez se aproxime mais desse encontro que hoje se inicia. Nome que expressa toda a beleza e o aconchego dessa ilha. Sejam bem-vindos a Florianópolis. Agora teremos um ótimo coquetel para a gente poder desfrutar da nossa cidade de Florianópolis. Amanhã, a partir das 8h30, todos em sala, porque a gente vai ter muita programação dentro das salas. Uma ótima noite e bons negócios ali fora, bons networking. Boa noite.